Você está falando da questão de todo o teatro ali, né? Todo aquela bagunça boa que acontece e da narração. Você é uma pessoa que pode falar de cadeira sobre esse trabalho da narração. Me conta um pouquinho isso articulado lá. É um trabalho que a gente, pela TVCH, né, pelo viés da TVCH, consegue acompanhar, quem está em casa, quem está acompanhando também ali, porque a narração ela vai também para a torcida, né, ela é uma narração aberta. Não sei se todo mundo que está em casa sabe disso, a narração ela fica aberta, ela não chega só para a TVCH, ela é para todo mundo. Me conta um pouquinho como é que surgiu isso e um pouco do papel da narração. Pois é, surgiu, se não me engano, quando eles brincavam ali naquele cascalhão, que hoje é aquele campo lindo, maravilhoso, e o Charles, que é um bagunceiro de marca maior, ficava gritando, seus podres, perna de pau, derruba! E aquilo foi ficando assim, folclórico, né? Uhum. Depois, quando os jogos começaram, houve uma dupla de narradores, que era o Ronald e o Edmo. Sim. Foi tipo uma tarefa, e eles animavam aquilo. É muito melhor quando tem a narração. Né? Eu já fiquei muito tempo na torcida ali, então quando a gente tem um narrador que acompanha, é muito mais animado, porque às vezes os jogos são muito longos e você tende a desanimar. São muitas horas, né? Muitas horas, achar chato, e fica mesmo. E se existe a narração, a gente tem assim mais engajamento em tudo que está acontecendo. Muitas mulheres como eu não entendem nada de futebol, a gente não sabe o que é pênalti, falta, a linha de fundo, então a narração nos atualiza do que está acontecendo. Depois a gente foi vendo também, Carol, que a narração não é só para quem está ali, a narração chega também para quem está no outro lado do mundo. Então, a gente, às vezes, fala o apelido de um amigo nosso, a TVCH vai lá, enquadra, né? A gente está fazendo, assim, heróis ali do futebol, porque realmente tinha pessoas que não jogavam nada. A Larissa, quando começou, não jogava, né? Hoje, nossa, craque! Tem umas mulheres craques ali, que é lindo o jogo delas. A Camila, a Fernanda, a Mariana, né? Você viu assim crescer o futebol delas. Pô, são pessoas que não jogavam futebol moleque que nem os meninos fazem. Sim, todas com apelido, né? Tem uma lenda também que é de um goleiro que era muito bom, um baita goleiro. Daí ele casou com a TVCH e a TVCH retirou ele dos gramados. O tal do socadinho? O socadinho. É um movimento muito gostoso. E assim, isso. As pessoas lidam bem com a coisa dos apelidos ali de maneira geral também. Comenta isso com a gente. Eu acho que esse é um ponto super bacana que você trouxe, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu tô indo para Dáquila, lá é o lugar da evolução das pessoas. Então, todo mundo vai ser certinho, organizado ali. Sentar no auditório, cruzar as pernas e ouvir as palestras com as suas verdades. Exatamente, não é? Assim, de uma forma top-down, né? Eles sabem, os parceiros ou os palestrantes sabem, eu estou aqui para receber, mas não, a coisa é muito construída em conjunto, e eu acho que é por isso que ela tem tantos vais e voltas, assim, em termos de organização, em termos de logística, mas de forma específica ali no MDPL, as pessoas às vezes esperam, assim, uma coisa organizada, chega, por exemplo, a Mãe de Nada. Tem gente aqui me perguntando, cadê a Mãe de Nada? Se ela não vem para a live hoje. Tá na sacola. Tem personagens assim como a Mãe de Nada, que eu vou usar uma palavra bonita, Lígia, é disruptivo. É disruptivo. Exato, ótima palavra, porque essa é a função do riso. Essa é a função do riso, é quebrar a lógica, é subverter, é estraçalhar os paradigmas. Olha que legal. O Léo pegou ali, o Léo tá assim, fazendo assim para mim, querendo mostrar a vocês, ó. Ali o Ronald, ó, aqui bem à esquerda o Ronald, aqui que estão é o todos. nosso humor. Isso. Ali o Charles, ó, doidaço. Mãe de Nada ali no meio, Claudinha e Manuela, que são as pessoas que vão, assim, alternando a narração, né? Porque é muito cansativo também, a gente vai trocando. O Ronald é profissional da área de educação física, ele também trabalha com eventos. É ator, né? Assim como você, cantor, né? animador. Então, assim, ele tem uma fluidez para fazer isso muito bem. Ele tem um humor muito inteligente, muito legal.
ouvir ele narrar. Fora aquelas piadinhas que não caem de moda nunca, né, minha filha? É as de sempre. É porque tá chegando gente nova, a gente precisa repetir. Exatamente. É para colocar todo mundo nivelado no conhecimento. Não é falta de criatividade. É nivelamento de informação. Exato. A própria personagem, assim, E aí é uma pergunta de curiosidade, Lígia. Quando, com a chegada das novas pessoas, assim, como é que as pessoas lidam com a pessoa, com a figura da Mãe de Nada? Assim, eu sei que você tem um contato próximo com ela, você consegue responder por ela, por favor? É muito doido, porque eu acho esse personagem completamente escroto. Uma mulher gorda, com cigarro na mão, né, que fala errado, mas as crianças adoram, a galera vai tirar foto, porque eu acredito que a galera entende que é uma brincadeira. Que é uma pra gente psicologia brincar, reversa ali. Psicologia reversa. É isso que você falou. O riso é disruptivo. Ele quebra a lógica, ele estraçalha as coisas, ele não tem politicamente correto. Politicamente correto é um cara que diz, gente, o certo é isso. Ótimo. Não existe isso. Quando a gente era pequeno, a gente chamava o fulano de preto, de gordo, a dentuça, a Olivia Palito, a Duducha. Eu era Duducha. Vai tomar no Duducha. São coisas, são ritos de passagem. São agruras da vida que temos que aprender a lidar e superá-las. Porque a vida é dura. Nós não podemos proteger as pessoas do mau julgamento, do mau pensamento. Nós é que temos que saber quem somos e o que valemos e deixar que essas opiniões, que são cheias de veneno emocional da própria pessoa, não nos atinjam. Então é tranquilo. Hoje, muitos jogadores vêm e entregam lá na súmula o seu apelido ao invés do seu nome. Porque entendem que é um jogo, entendem que é uma brincadeira. Eu vou lembrar muito mais em casa do Pocatelha do que do Emerson, não sei o que, né? Do Ser de Gemos, do Ser que de do Gemos, Alambique, todas essas brincadeiras que a gente inventou e que hoje são... Eu lembro dos Trapalhões, né? Aqueles 4 estereótipos, né? O palhaço pobre, o galanteador, o preto cachaceiro e o senhorzinho delicado, né? Gente, a gente lidava muito bem com aquilo. Continuar com esse cuidado com o politicamente correto é aderir a essa agenda globalista 2030 que quer tratorar com as individualidades e tornar a gente mais massa de manobra. Então, é muito importante a frequência da alegria que a gente tenta gerar. E não é só, claro, a narração, né? É também todo o entorno ali da festa e tal. Tem um doutor, eu acho que é Hawkins o nome dele, ele mapeou os hertz de cada emoção. É um desenho que é um cone assim invertido. Então, a parte de baixo tem culpa, 9 hertz, medo. E daí, à medida que o sentimento vai se tornando mais leve, os hertz vão aumentando. E lá em cima, lá no topo, está a alegria, 540 hertz, né? 5 e 4, 9, nada é por acaso. Maior frequência do universo, já dizia o sábio. Exato. Porque quando você ri, um monte de coisa acontece no seu corpo. Você libera endorfina, quando você ri entra um monte de oxigênio, você trabalha o seu diafragma na risada, e o diafragma trabalhando, ele faz com que a linfa percorra o seu corpo livremente. Muita coisa acontece. Você ativa a sua criatividade. Piadas sofisticadas, como as do Ronald, você precisa raciocinar. Aí você raciocina, aí tem um tempo que é aquele microsegundo onde assim a lógica é quebrada e você dá aquela gargalhada. E depois de uma boa, né, sessão de gargalhada, aqueles benefícios ainda ficam no seu corpo horas, por horas você fica com aquilo, né? Com uma boa respiração, com a frequência cardíaca legal, com a circulação funcionando, com o seu sistema imunológico ativado, porque a linfa e a gargalhada e os neurotransmissores que são derramados enquanto você está rindo, são as células T que elas estão fazendo, né, aumentando a sua imunidade. Então, né, a máxima se confirma, rir é sim o melhor remédio. Nossa, eu estou aqui pensando assim, essas características todas que você está trazendo, potencializadas
pela incidência do MDPL, provavelmente potencializam os benefícios, né? Exato. Assim, tanto para quem está em casa, quanto para quem está ali na torcida, acompanhando ali aquela saga toda da narração, e para os jogadores, né? Porque a gente acaba percebendo isso ali no corte das imagens, vocês estão mexendo com o apelido, o jogador olha, ou então o colega do jogador olha, e eles acham aquilo tudo muito, assim, a narração ela consegue envolver muitos públicos ali. A Lígia, inclusive, ela fez uma entrevista muito boa, gente, vocês sabem que eu vou fazendo a live, eu vou lembrando, assim, de outros vídeos, porque... E que alegria por isso, né? Tem muito conteúdo. Muita coisa. Como temos coisas legais no ar. Muita coisa legal. E ela concedeu uma entrevista ao Edmo, num programa chamado Doutores Acima da Média, onde ela fala sobre os benefícios psicológicos e bioquímicos que a gente tem com a risada. A fisiologia do riso. A fisiologia do riso. Léo, se você puder colocar esse vídeo aí para a galera também, porque ela vai detalhar a importância desses risos, mas engraçado que quando você fez essa entrevista na época, quando você concedeu essa entrevista na época, eu não consegui fazer a conexão que eu faço agora com essa questão da narração. Assim, trouxe uma outra perspectiva para mim. Os benefícios que ela traz do ponto de vista fisiológico podem, aí a gente precisaria confirmar, mas usando por analogia, provavelmente eles são potencializados com a incidência do MDPL. Com certeza, com certeza. E você vê assim que quando tudo dá certo, é uma mágica que acontece. O futebol fica melhor, a narração melhora, não é sempre, né? Raramente, mas melhora, a audiência participa mais, né? A torcida vibra, tudo, né? O pessoal começa a levantar, então começa a acontecer ali um negócio que é muito bacana. A gente vê que tem uma energia muito diferenciada. E depois a gente comprova isso nas fotos, nos testemunhos. Uma vez, acho que foi em Mateus Leme, acho que foi o Gustavo Barbudinho, ele disse, eu tô machucado, eu não vou jogar. Aí alguém disse, você tem que jogar, porque o MDPL vai ajudar você a recuperar. Daí ele foi jogar. Aí no outro dia ele foi jogar, daí no outro dia ele foi jogar, e daí ele foi melhorando. A gente não tem estudo sobre isso. Uhum. É muito difícil você fazer um estudo mais detalhado, assim, mais concreto, mas merecia, porque os relatos, eles apresentam isso pra gente. Sim. Claro que tem muita gente que nunca correu da vida, não sabe cair, cai, né? A gente tem pessoas que fraturaram, né? Porque a gente não tem esse hábito de se esquivar, de saber cair. Claro que acontece isso também, mas a gente ouve muitos relatos de pessoas que sentiram recuperação, que passou dor de cabeça, que estava com asma, foi correr, não sentiu nada. Então, o que acontece? O que essa luz, o que esse conjunto de forças que está liberando esses fótons na gente está fazendo realmente com o nosso corpo? Espero que a gente consiga, daqui a um tempo, ter quantificado essas percepções, tê-las de forma mais, assim, concreta, sabe? Sim. Porque é importante. Porque os fótons são liberados, que existe essa ativação, se eu posso dizer assim. Acho que sim. Existe porque são tantos relatos de tantas pessoas, de tantos lugares diferentes, tanto as que estão na torcida, quanto as que estão no campo, quanto as que estão em casa assistindo, quanto também aquelas que utilizam o MDPL nas localidades, né, às vezes fazendo uma caminhada, que é um dado ainda empírico, né, mas provavelmente existe alguma coisa ali que está modificando do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista emocional. Tem uma mãe de uma amiga minha, ela tem 76 anos, ela, às vezes ela vai, eu não gosto muito de ir, vai muito tarde, né, eu não gosto de perder sono, mas vou por causa do MDPL. Eu adoro aquela bagunça. Eu adoro aquela bagunça. Tá vendo? E fica do começo ao fim, às vezes é difícil, porque passou o horário da janta e a gente está lá. Isso foi uma coisa interessante que fizemos lá, esses torneios de 4, 5 horas. Teve uma vez, eu acho que foram 6 horas. Eu olhei para o Charles e disse assim, Charles, eu não aguento mais. Ele olhou para mim com uma cara, assim, que eu entendi que ele teria me dito, né? Você está pegando um mega benefício para a sua saúde, para o seu emocional, para o seu mental, né? Para a sua vida. Quanto mais, melhor isso será, né? E esse quanto mais melhor não é só força de expressão, porque eu me lembro daquele campeonato super-humano onde Dáquila jogou por 3 horas. Com garotos do Sojima.
né, que treinam. É tudo futebol amador, né? Mas a galera ali da região, eles se reúnem para fazer outros jogos, então eles treinam juntos. Inclusive tem uma imagem sobre isso, mas antes de eu mostrar essa imagem para vocês, tem gente perguntando aonde assiste o futebol com o MDPL. Léo, você pode mostrar para o pessoal onde eles podem assistir o futebol com o MDPL para gente? Ó, vocês estão vendo aí, ó, TVCH ao vivo. Esse é um canal que pertence à TVCH também. A gente é responsável por distribuir o MDPL que chega para as pessoas. Ó, vocês estão vendo aí vários jogos, além dos jogos do MDPL, a TVCH ao vivo também transmite alguns campeonatos estaduais aqui do Mato Grosso do Sul. E aí vocês vão, se vocês puxarem aí, vocês vão ver todo o histórico, a gente não apaga nenhum vídeo. Aliás, uma curiosidade, quando tudo começou, gente, a gente também não sabia fazer transmissão. E era um processo muito sofrido para a gente, porque a internet é muito ruim no local, né? Dá aquela pesquisas para quem ainda não conhece, ela fica numa região afastada, numa região rural, então o sinal da internet era muito ruim, às vezes a gente chegava a liberar num único dia 12 links, porque a gente começava a transmitir e caía, e aí o goleiro socadinho ficava arrasado ali, porque era um esforço danado, e a gente debaixo de uma barraca, e às vezes chovia em cima dos equipamentos. Nossa, quantas vezes eu vi isso acontecer. Horas monta. Você lembra de eu ficar com a sombrinha? Sim. Lá na beira do... Tentando proteger os equipamentos. Vocês devem ter perdido muita coisa, muito, né? Na beira do campo, porque a gente queria fazer imagem de close, mas a nossa câmera é muito ruim. Então ficava a Nilza lá em cima, eu ia lá para baixo, para a beira do campo, segurando uma câmera com a sombrinha. A Eleni, de vez em quando, ia lá me ajudar para eu conseguir movimentar. E tomava bola de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. E banho, e frio, e pó, e... isso aí. Muito legal. O Léo está até me informando aqui, são 600 transmissões feitas até agora, gente, 600 transmissões. Isso é coisa pra caramba, é muita história para contar. Esse MDPL de 3 horas, Léo, se você puder colocar, a gente recuperou uma imagem hoje pesquisando sobre o MDPL, do canal Bruscamente, do Betinho Vasconcelos, um beijo, Betinho. Ele participou desse campeonato. Jogando Betinho estava de aniversário esses dias, não é? Se você estava de aniversário, Betinho, feliz aniversário para você. Beijo. Um beijo para sua família. Mas a gente teve a oportunidade... tá aparecendo nesse momento a imagem para vocês. Esse jogo que ele participou, e por isso que ele quis fazer o vídeo para contar a experiência dele, foi um jogo chamado Campeonato dos Super-Humanos. E eles jogaram por 3 horas, gente. 3 horas. Vocês estão vendo aí o Urandir contra o time do Sojima. O Sojima começou ganhando, claro, um time jovem. Claro. E são jovens mesmo, gente. A gente tá falando de gente de 19. Aliás, um beijo pros meninos do Sojima, que eles são os amores. E nós de Dáquila torcendo também por eles. Torcendo, né? Por Nossos eles visitantes. E curtindo. E aí o tempo foi passando. É engraçado porque é um esforço lá no campo e era um esforço na TVCH para segurar uma transmissão de 3 horas. A gente trabalhou nesse dia em torno de 12 horas para conseguir. Olha, eu também trabalhei, viu? Você também estava... Você não, né? A mãe de nada, no caso. E lá pelas tantas, Carol, a galera, o time visitante começou a sentir cãibra. Olha aí o jogo fôlego. Virando. Dáquila fazendo 21 contra 12 no Sojima. Eles começaram a sentir câimbras e aí Dáquila se beneficiou. Olha ali, já é de noite. Já eram 5 anos de MDPL no lombo. E aí eles já tinham expertise aí, ó. Esse é o Chatelba, grande goleiro. Mas tudo tiozão, né? Tudo tiozão. Tudo tiozão. Pessoas que não treinam junto, que tem uma vida atribulada, muitos não têm tempo de jogar futebol, academia às vezes, olha lá, né? E a gente viu tanto Dáquila virando, quanto aguentando esse MDPL. Que foi muito sensacional esse jogo. Foi muito legal. A torcida não arrastava lá o Chatelba, inclusive. Exibido. Exibido ali. O Chatelba é de Natal. Isso. Tinha gente da Bahia, que é o Betinho, o Urandir, que é de Mato Grosso do Sul, o Ser de Gemos, Mato Grosso do Sul, o Rafael estava também. Espírito Santo. Gente do Espírito Rafael São Paulo, tinha gente do Espírito Santo, então assim... O Ser de Gemos é do Espírito Santo. Mas já morava no MS nessa época, já, é verdade. O que eu acho que é legal é destacar esse ponto que você está enfatizando, assim, são pessoas que não se encontram, só se encontram para as atividades de campo. Então, é um desafio adicional. Aí vocês estão vendo a foto da época do time de Dáquila masculino e feminino,
E foi uma batalha de superação. Esse vídeo do Betinho ficou muito legal. Eu deixei na descrição do vídeo para vocês pegarem o depoimento dele, que esteve lá, do que ele sentiu e percebeu. Mostrando mais uma vez, gente, que como o Betinho com a Manuela, como a Lígia bem colocou, assim, isso não é coisa da cabeça da gente. São muitas e muitas e muitas pessoas experienciando isso, vivendo isso na prática, a ponto de sentir o desejo de produzir vídeos para poder falar a respeito de tudo que acontece ali. Muito legal mesmo. Foi sensacional essa oportunidade. Podia ter de novo um campeonato aí de super-humanos para desafiar a gente. Olha de ali, novo, né? outros super-humanos ali. Muito legal mesmo. Eu acho que para quem estava começando a conhecer, a entender o que é o MDPL, ela ganha uma outra perspectiva com essas informações que você trouxe, sabe, Lígia? Desde o contexto histórico, né, das tretas, como a gente brincou, até o entendimento dessa informação dos jogos que utilizam bola, né, como dos guaranis, como poc-tapoc, dos maias, como futebol, que provavelmente pode ser uma informação remanescente dos reinos para o mundo. Acredito que sim. E que não era apenas uma diversão. E a gente traz isso para o nosso contexto atual, né? A utilização do futebol sempre como uma estratégia de Dáquila, desde os primórdios, sempre fez parte da história de Dáquila fazer, muito antes da gente saber que existia o MDPL. O MDPL tem 8 anos, Dáquila tem 30. Então, se existia incidência ou não, a gente não sabe, né? Mas relatado, a gente tem o histórico aí a partir de 8 anos. Eu acredito também que muitas coisas nós vamos ainda descobrir sobre o MDPL. À medida que ele se desenvolve, acredito que também os nossos corpos, à medida que eles vão ficando mais fortes e com mais fótons, essa tecnologia pode incidir mais e a gente ter mais resultados que a gente vai poder quantificar, sentir, poder relatar eles. E tem coisas que a gente ainda não sabe direito como acontece. Como é que eles liberam esse percentual para nós, mediante como isso acontece, como passa pelas lentes indiscretas da TV CH, como chega na gente, como que alguns lugares, né, tem ele permanente, como lá, tanto Ravalon como Zigurates, das 8 da manhã às 8 da tarde, a gente tem um percentual lá. Esses dias até a Dáquila publicou uma tabela dos percentuais nesses locais, sim, da TV CH e tudo, então a gente ainda não tem esse entendimento assim minucioso. Nós sabemos que isso acontece, né, porque é uma experiência, e aonde isso vai nos levar, a gente não sabe, e nos foi avisado, né, um dia vai acabar e vocês vão sentir falta disso. Já dizia o sábio que um dia a gente vai sentir saudades da época do MDPL. Eu vou indicar 2 conteúdos para você. O primeiro é que você assista um jogo onde houve a utilização da tecnologia do MDPL. Eu vou deixar um jogo para você assistir, mas lá nesse canal você vai achar vários. E vou deixar também a live na íntegra que a Lígia Rigo fez com a gente para você se aprofundar nos seus estudos.